Então vamos utilizar aqui esse método da redução de ordem que a gente viu anteriormente, né? Antes da gente fazer o caso geral, vou utilizar para resolver aqui esse exemplo. Então, pessoal, a nossa equação diferencial aí desse exemplo é a y duas linhas menos y igual a zero nesse intervalo menos infinito até infinito, ou seja, em toda a reta real. Ok. E é dado que uma das soluções é y1 igual a exponencial de menos x. Depois a gente vai ver o outro método para chegar nessa primeira solução também, tá bom? E aí, utilizando a redução de ordem, encontra a segunda solução. Então, no método da redução de ordem, a gente vai chamar a nossa segunda solução de 1 vezes a primeira solução, certo? Tudo aqui depende de x, né? Esse u não vai ser constante. Ah, e repare também que a nossa y1 é diferente de zero para todo x no intervalo, para todo x em r, tá bom? É a exponencial. Então, agora o que a gente faz? Substitui a y2 nessa equação diferencial e a gente vai encontrar uma equação diferencial em u. Então, eu vou calcular aqui para a gente a primeira derivada da y2 e para a gente substituir a segunda, né? Para a gente substituir então na equação diferencial. Então, calculando a primeira derivada, a gente obtém o y1' mais o y1. A segunda derivada é a derivada dessa soma. Então, calculando, a gente vai obter o y1 duas linhas mais 2 u' y1' mais o duas linhas y1. Vou substituir então essa expressão na nossa equação. E como y2 é uma solução, ela vai verificar a igualdade. Então, quando eu substituo esses valores aqui, a gente encontra a igualdade, né, igual a zero. Ok, então y2 duas linhas menos y2 é igual a zero, que y2 é a solução. Substituindo os valores calculados, a gente encontra essa expressão. Agora aqui, ó, eu vou colocar em evidência esse fator u aqui, ó, esse e esse, tá? Colocando em evidência, então, esse fator u ele fica multiplicado por y1 duas linhas menos y1. Mas y1 é uma solução da nossa equação diferencial, né? Então, quando eu substituo aqui y1, né, eu obtenho zero. Então, esse fator aqui é zero. Vai me restar, então, somente esse segundo. Ok, obtemos, então, essa expressão igual a zero. Segundo passo, pessoal, isso a gente vai fazer no caso geral, mas daqui a pouco, mas por enquanto nesse caso específico ainda. Passando disso, a gente vai fazer o seguinte, vai chamar uma nova variável w de u', tá? Então, chamando w de u', é aqui que a gente faz a redução, né? Porque então aqui o u' é w e o duas linhas é w'. Então, a gente cai numa equação diferencial de ordem 1. Vou fazer essa substituição aqui embaixo para a gente. Prontinho, chegamos nessa equação diferencial de ordem 1 em w. E agora o y1 é a solução conhecida, que é o exponencial de menos x. Então, quem que é a derivada? Opa, vou fazer aqui em azul. Quem que é a derivada? y1' é a derivada do exponencial de menos x, portanto, exponencial menos exponencial de menos x. E y1 é a própria exponencial. Vou fazer essa substituição agora no y1. Substituir então pelos valores de y1 e y1, e aí a gente observa que fica um fator comum de exponencial de menos x. Colocando em evidência, a gente vai encontrar menos 2w mais w', que multiplica a exponencial de menos x igual a zero. Porém, né, a gente sabe que a exponencial é sempre um valor diferente de zero pelo x em r, que é no caso onde a gente está considerando. Então, esse fator aqui desse produto é que tem que ser zero. Vou escrever aqui embaixo. Agora, pessoal, então a gente caiu aí numa EDO de primeiro grau, de primeira ordem, desculpa, reduzimos, né, a ordem, e que é uma EDO separável, de variáveis separáveis, né? A gente tem w' igual a 2w, dividindo aí por w, a gente pode deixar 1 sobre w' igual a 2. Lembrando aqui, né, que é tudo a variável independente é o nosso x, por exemplo. Então, aqui a gente faz a integração indefinida. Antes disso, só vou reescrever da seguinte forma aqui para a gente, ó. Esse é 1 sobre w, w' é dw dx, e aqui é 2, certo? Então, passando dx multiplicando, a gente fica com 1 sobre w dw igual a 2 dx. Agora sim, fazemos a integração indefinida aqui,
indefinida aqui. Desse lado ali a gente vai obter ln do módulo de w e aqui 2x, tudo isso mais uma constante. Tá aí então a nossa solução. Agora nós elevamos, né, aqui fica módulo de w igual a exponencial de 2x vezes uma constante, que é a exponencial do C1, e aí o módulo também passa para o segundo membro como mais ou menos. Tudo isso a gente pode agregar numa mesma constante. Então, ao fim e ao cabo, nós temos w igual a uma constante, que agora eu vou chamar de C2, a exponencial de 2x. Beleza, encontramos w, né? Mas quem é w aqui em cima? É o u'. Então, a gente vai escrever que o nosso u', ou seja, né, o nosso du dx, é igual a C2 vezes a exponencial de 2x. Então, claro que a gente integra novamente, né? Quando a gente integra, a gente encontra aí a função u igual à integral disso em relação a x, então é C2 vezes a integral dessa exponencial. A primitiva eu preciso dividir por 2, né? É meio dessa exponencial. Então, eu posso agregar numa constante que eu vou chamar de C3 exponencial de 2x, tá? Essa C3 é 2 vezes a C2, mais uma outra constante, tá bom? Vou chamar aqui de uma C4, que é a constante proveniente dessas integrações. Beleza, descobrimos U, descobrimos C2, e descobrimos Y2, ó. Y2 é U vezes Y1. Então, vamos substituir isso. Temos que Y2 é igual a U vezes Y1. O nosso U é C3 exponencial de 2x mais C4, que multiplica o y1, se vocês lembram lá, é a exponencial de menos x. Efetuando então esse produto, a gente obtém o resultado, uma constante exponencial de 2x menos x, mais outra constante exponencial de menos x. Como essas constantes aqui são arbitrárias, gente, a gente está procurando uma outra solução, né? A gente vai fazer a escolha aqui, ó. A gente vai escolher o C3 igual a 1 e o C4 igual a 0. Tá? Fazendo isso, então, finalmente a gente encontra a solução y2 como sendo exponencial de x. Tá? Esse método é interessante, a gente vai observar daqui a pouco, porque, de fato, as soluções y1, que é dada, e a y2 encontrada, formam um conjunto LI. Portanto, como a nossa EDO homogênea linear é de grau 2, esse aqui é um conjunto fundamental de soluções, portanto a solução geral da nossa EDO é uma constante exponencial de menos x mais outra constante exponencial de x, tá bom? A gente vai ver então o caso geral disso tudo, resolvemos aí a nossa equação, só vou fazer um adendo, que a nossa equação original era y duas linhas menos y igual a zero, certo? Isso, exatamente. O que a gente vai chamar daqui a pouco de equação auxiliar vai ser a seguinte, vai ser a x ao quadrado, porque é a ordem de segunda derivada, menos 1, que aqui a gente tem simplesmente a função. Tá? Isso vem lá do operador diferencial, tá? Que é D2 menos identidade. Quais são as raízes dessa equação? X ao quadrado, né, igual a 1, x igual a mais ou menos 1, que são exatamente os expoentes, aqui menos 1 e aqui mais 1, os expoentes das exponenciais. Então a gente já está se ambientando com as soluções, com a solução geral aí de uma EDO linear homogênea, ok? Então agora sim acho que a gente já vai para o caso geral. Então agora aqui para o caso geral, pessoal, a gente vai considerar a equação de segundo grau dessa forma. Então veja, quando a gente tem uma EDO linear de segundo grau, esse coeficiente aqui, A2 de x, né, ele é diferente de zero, porque senão não seria de segundo grau, né? Então, o que a gente fez, basicamente, foi dividir por esse coeficiente. Aliás, né, a gente pode até supor que esse coeficiente é diferente de zero para todo x no intervalo i. Tá? Então, se a gente compara lá com a nossa equação de segundo grau no formato mais geral, né, a gente simplesmente dividiu por esse fator A2 de x, né, considerando aí, claro, ser possível, né, isso diferente de zero para todo x no intervalo onde a gente está calculando a solução, e obtivemos
a equação desse modelo. E aí, então, para a gente garantir, né, a existência da solução, a gente também vai supor que as nossas funções coeficiente P e Q são contínuas aí no intervalo I, onde a gente está calculando as soluções. E se a gente tivesse, né, aqui no caso não teremos, mas quando a gente tem então as condições iniciais, pelo teorema de existência e unicidade, a gente sabe que a solução é única. Então, temos aí EDO, linear, homogêneo, de segunda ordem, e vamos aplicar o método da redução de ordem. Então, primeiro, conhecemos uma solução y1, que é não nula em todo o intervalo i, e queremos encontrar, pelo método de redução de ordem, uma solução y2, tal que y1 e y2 são LI. Vou anotar isso para a gente. Beleza? Tá? Então, queremos construir essa y2. E como são ali, a gente sabe que o quociente, né, y2 sobre y1 é uma u que não é constante, que depende de x que não é constante. Que implica, então, que nós estamos escrevendo a y2 como u y1. Então, para a gente agora, como a y2 é a solução, a gente substitui na nossa equação diferencial e encontra o valor zero. Então, para isso, a gente precisa calcular a primeira e a segunda derivadas. Vou calcular aqui para a gente. Então, utilizando a regra do produto, a gente encontra esses valores aqui para a primeira e segunda derivada da y2. Vou substituir, então, na nossa equação diferencial. Então, a y2 satisfaz a equação, substituindo, a gente encontra zero. Aqui eu estou suprimindo os argumentos, omitindo, né, o argumento x, para a gente não carregar a anotação. Então, substituímos aí pela segunda derivada, que é essa primeira parte, mais P vezes a primeira derivada, que é essa parte, mais Q vezes a y2, que a gente está considerando igual a U vezes y1. Agora, pessoal, a gente vai colocar os termos que contêm o fator U, e aí separar esses termos e colocar U em evidência. Então, aqui a gente tem U vezes y1, duas linhas, mais U vezes P y1 linha, mais U vezes QY1, tá? Então, vou escrever isso para a gente. Então, fazendo isso, colocando U em evidência, a gente fica com U que multiplica Y1 duas linhas, mais PY1 linha, mais QY1, que é exatamente substituir Y1 na nossa equação diferencial. Mais Y1 é uma solução da nossa equação. Portanto, e a equação é homogênea, portanto, isso é zero, esse termo aqui some, vai ficar só a soma desses outros três termos. Aqui, ó, eu vou aproveitar e vou colocar em evidência também o termo, o fator U', tá bom? Nesses dois termos. Fazendo, então, colocando esse U' em evidência, a gente fica com esse termo aqui, Y1 duas linhas, mais 2 Y1' mais PY1 que multiplica U'. Agora sim, pessoal, a gente vai fazer a mudança, W igual a U', tá? Que vai fazer essa parte aqui que vai reduzir para uma de primeira ordem. A gente só está generalizando o que a gente tinha feito no nosso exemplo para um caso geral, tá? Então, essa aqui vai ser a nossa W, e essa aqui é a derivada da W, portanto, o W'. Beleza, fazemos então essa mudança, e reparem, tá, pessoal? Aqui nessa equação final, o único fator que a gente não conhece é o W, tá? Por exemplo, lá no nosso exemplo, essa foi redundante. A gente conhecia o y1, que era exponencial, e conhecia a função p, que agora eu não vou saber qual é, acho que era 1, né, que era o coeficiente. Então aqui são tudo, nos casos particulares é tudo conhecido, né, mas a gente está resolvendo o caso geral. Então agora o que a gente vai fazer? Primeiro eu vou dividir tudo por w, obtendo essa expressão. E aí a derivada w' eu já escrevi como dw dx. Aqui dividir por w, né, esse fator também, ele sumiu. Ficou só o 2y1', que no caso é dy1 em relação a x, mais p vezes y1. E agora eu vou dividir tudo por y1, que por hipótese, né, é diferente de zero para todos os pontos no domínio. Beleza, então dividindo por y1, y1 some daqui, aqui fica 2 vezes 1 sobre y1, dy1 dx, mais p, e aqui esse fator de y também desaparece. No próximo passo, então, pessoal, eu vou passar aqui o que eu estou fazendo, né? Separando as variáveis. Então, no próximo passo, eu vou passar o p diminuindo e vou passar o dx para o segundo membro para as variáveis ficarem separadas.
Mas isso a gente já vai fazer no próximo vídeo.